Imagine ser escravizado por décadas, sem esperança, até que o impossível acontece. Essa era a realidade do povo hebreu, que viveu sob o domínio egípcio por séculos. Escravizados, sem perspectiva de liberdade, o povo de Deus clamava por socorro em meio ao sofrimento. As gerações que vieram e se foram conheceram apenas a opressão e o trabalho árduo, acreditando que essa era sua única realidade. Os hebreus estavam presos, física e emocionalmente. A cada amanhecer, o peso das correntes que os mantinham cativos se tornava mais insuportável. Não havia esperança visível de mudança, até que algo extraordinário começou a se desenrolar. Deus ouviu o clamor do seu povo e, em resposta, iniciou um dos maiores atos de libertação da história. Essa escravidão antiga pode ser comparada às prisões modernas. Muitos hoje se encontram em cativeiros emocionais, financeiros ou espirituais. Problemas como dívidas, relacionamentos fracassados e lutas interiores podem ser tão sufocantes quanto as correntes do passado. Mas assim como os hebreus, há uma saída, uma libertação divina que pode transformar as circunstâncias mais sombrias. Neste vídeo, vamos explorar essa história extraordinária. Veremos como Deus agiu através de Moisés para libertar seu povo das mãos do faraó, a poderosa demonstração das 10 pragas, a travessia milagrosa do Mar Vermelho e, acima de tudo, como a fé pode transformar até as situações mais desesperadoras. Prepare-se para uma jornada épica de libertação e fé. Durante séculos, os hebreus clamaram a Deus por libertação. O sofrimento imposto pelo faraó foi imenso. Trabalhos forçados, uma vida de privação e constante opressão. As orações dos hebreus, no entanto, não foram em vão. Deus ouviu seu clamor e decidiu agir, escolhendo Moisés para ser o libertador de seu povo. Esse momento marca o início de uma jornada que mudaria o destino dos hebreus para sempre. A escolha de Moisés foi surpreendente. Ele, que havia sido criado na casa do faraó, agora vivia como um fugitivo, pastoreando ovelhas no deserto. Foi então que Deus apareceu a ele na sarça ardente, chamando-o para liderar a libertação do povo. Inicialmente, Moisés resistiu ao chamado, alegando ser incapaz. Ele tinha medo, inseguranças e acreditava que não era a pessoa certa para a tarefa. Essa resistência inicial de Moisés é algo que muitos de nós experimentamos ao enfrentar grandes desafios. Quantas vezes somos chamados a superar obstáculos, mas o medo e a dúvida nos paralisam? Assim como Moisés, às vezes sentimos que não somos fortes o suficiente, mas é exatamente nesses momentos que Deus nos capacita. Deus não apenas escolheu Moisés, mas o equipou para a missão. Ele deu a Moisés sinais, como o cajado que se transformava em serpente, para provar seu poder. Moisés teve que confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Essa confiança seria testada repetidamente ao longo de sua jornada, mas seria também a chave para a libertação dos hebreus. Assim, a história do clamor dos hebreus e do chamado de Moisés nos ensina que, mesmo em meio ao medo e à dúvida, Deus pode nos usar para fazer grandes coisas. Precisamos apenas responder ao chamado e confiar que Ele estará ao nosso lado em cada passo. Deus enviou Moisés ao faraó com uma mensagem clara: "Deixe o meu povo ir." Porém, o faraó, arrogante e endurecido, recusou-se a obedecer. O resultado foi a manifestação do poder de Deus através das 10 pragas que devastaram o Egito. Cada praga foi um golpe contra os deuses egípcios e uma demonstração da justiça divina em resposta à opressão sofrida pelos hebreus. A primeira praga transformou o rio Nilo em sangue, um golpe direto no coração da economia egípcia. Mas o faraó permaneceu obstinado. Então vieram as rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e, finalmente, a morte dos primogênitos. Cada praga era mais severa que a anterior, e ainda assim o coração do faraó se mantinha endurecido. Essas pragas podem ser vistas como metáforas para os desafios que enfrentamos em nossas vidas: crises financeiras, problemas de saúde, perdas emocionais. Às vezes parece que estamos vivendo nossa própria sequência de pragas, onde uma dificuldade segue outra. No entanto, assim como os hebreus,
Precisamos entender que Deus está no controle, e a fé é o caminho para superar esses momentos de desespero. Agora, imagine-se no lugar dos egípcios e dos hebreus. Ver o rio Nilo, fonte de vida, se transformar em sangue. Testemunhar a terra se encher de rãs e ser tomada por trevas impenetráveis. O medo e a tensão eram palpáveis. Mas, para os hebreus, isso também era um sinal de que Deus estava agindo em seu favor. E a libertação estava próxima. As 10 pragas nos ensinam que, mesmo quando parece que tudo está desmoronando, Deus tem um plano. Ele trabalha por justiça e libertação, mesmo que a jornada seja cheia de desafios. A cada praga, os hebreus viam o poder de Deus em ação, e a esperança de libertação se tornava mais real. A última praga, a morte dos primogênitos, foi devastadora. Esse golpe final quebrou a resistência do faraó, que finalmente cedeu e permitiu que os hebreus partissem. A tristeza e o luto dominaram o Egito, e o faraó, abalado, ordenou que o povo de Israel saísse do país imediatamente. Para os hebreus, era um momento tão aguardado de liberdade. A partida dos hebreus foi marcada por emoção e fé. Eles não sabiam o que estava à frente, mas confiavam em Deus e em Moisés para os conduzir. Carregando suas posses, suas famílias e suas esperanças, partiram em direção ao desconhecido, deixando para trás séculos de escravidão. O êxodo marcou não apenas uma mudança física, mas também espiritual, uma nova identidade como nação livre sob a proteção de Deus. Essa situação se assemelha aos momentos em que somos chamados a deixar para trás o que nos aprisiona, mesmo sem saber o que o futuro nos reserva. O medo do desconhecido pode ser avassalador, mas assim como os hebreus, somos chamados a confiar que Deus está no controle. Às vezes, a saída de uma situação difícil requer coragem e fé, mesmo quando não podemos ver o caminho completo à frente. Porém, mesmo após libertar o povo, o faraó se arrependeu e decidiu perseguir os hebreus. A arrogância e a teimosia o cegaram para o que Deus estava realizando. Ele reuniu seus exércitos e partiu em perseguição, determinado a trazê-los de volta ao Egito. Para os hebreus, era um momento de tensão. Eles estavam encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Os hebreus estavam sem saída. À sua frente, o imenso Mar Vermelho. Atrás, o exército do faraó se aproximava rapidamente. Era um momento de desespero absoluto. Mas foi nesse momento que Deus realizou um dos maiores milagres da Bíblia. O mar se abriu, criando um caminho de libertação. Moisés, seguindo as instruções de Deus, levantou seu cajado sobre as águas, e o mar se dividiu, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Imagine o impacto visual dessa cena. Enormes paredes de água de ambos os lados, enquanto os hebreus caminhavam por um corredor seguro em direção à liberdade. O impossível havia acontecido diante de seus olhos. Esse evento é um símbolo poderoso de que, mesmo quando todas as portas parecem fechadas, Deus pode abrir um caminho inesperado. Mas a história do Mar Vermelho nos mostra que Deus pode agir de maneira surpreendente, criando soluções onde não vemos nenhuma. Quando o exército egípcio tentou seguir o mesmo caminho, as águas se fecharam, destruindo-os por completo. Para os hebreus, esse foi o fim da opressão, a libertação total e o começo de uma nova vida. A mensagem aqui é clara. Deus não só nos liberta, mas também remove as ameaças que nos perseguem, garantindo que não voltemos ao cativeiro. A história do Êxodo é uma lembrança poderosa de que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus está presente, ouvindo o clamor do seu povo. A jornada dos hebreus nos ensina sobre fé, resiliência e a importância de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis de superar. Cada um de nós, em algum momento da vida, enfrenta os próprios faraós e mares vermelhos. São momentos em que nos sentimos sem saída, presos em situações que nos oprimem. Mas a libertação que Deus ofereceu ao povo hebreu está disponível para todos nós hoje. Ele é o mesmo Deus que abre caminhos onde não existem
e que liberta os cativos, seja qual for a natureza do cativeiro. Que esta história inspire você a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele sempre trabalha para o bem daqueles que o amam. Que você possa enfrentar seus desafios com coragem, sabendo que o Deus que abriu o Mar Vermelho ainda está ao seu lado, pronto para agir em seu favor. Agora, feche seus olhos e permita-se ser envolvido pela presença de Deus enquanto oramos. Senhor, assim como libertaste teu povo das garras do Faraó e os conduziste pelo deserto rumo à liberdade, te pedimos que também nos libertes dos nossos cativeiros. Dá-nos a fé de Moisés para confiar em ti, mesmo quando tudo parece perdido. Abre, Senhor, os nossos mares vermelhos e guia-nos por caminhos de justiça e paz. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, não deixe de compartilhar com outras pessoas que também precisam ouvir essa história de libertação e fé. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Que Deus continue a guiar sua vida e te conceda força para enfrentar todos os desafios. Até a próxima!